Momento de reflexão. E o texto base para a reflexão de hoje, resultados do arrependimento, está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 8, que nos diz o seguinte: deem fruto que mostre o arrependimento. E a reflexão diz o seguinte: o verdadeiro arrependimento produzirá mudança de atitudes, palavras e comportamentos. Porém, inclui mais do que isso. Não significa simplesmente pedir desculpas e prometer que nunca mais cometerá o mesmo erro. Não significa punir a si mesmo ou deixar em si de comer aquilo ou aquilo outro, ou deixar em si de comprar alguma coisa que lhe afasta de Deus e assim por diante. Na verdade, queridos e queridas, o verdadeiro arrependimento tem facetas que servem para medir até onde ele é verdadeiro. Por exemplo, ao se encontrar com Jesus, você, meu querido e minha querida, perceberá que deixou alguns rastros não luminosos pelo caminho, não é verdade? Vai precisar de humildade e de honestidade para acertar algumas coisas e para restaurar um relacionamento rompido por causa de uma provocação, do que falou, por exemplo, numa explosão de raiva ou de uma certa mentira. Quando duas pessoas se encontram, não é, arrependidas com o objetivo de restaurar o relacionamento, por exemplo, elas estão ambas no território da graça. Ficam de fora as racionalizações que tentam explicar o porquê do erro cometido, não é? Por exemplo, fiz aquilo porque, e aí a pessoa dá uma de justificativa, não é? Mas fiz isso porque, mas a minha intenção em fazer isso era outra e assim por diante. Quando você, meu querido e minha querida, tenta explicar, passa a ideia de que quer escolher o máximo possível o seu erro. Vou repetir. Quando você tenta explicar a sua falha, o seu erro, você está passando a ideia de que você quer encolher o máximo possível o erro que você cometeu. Então, é melhor encarar este momento com humildade e reconhecer como o filho pródigo que errou, não é? Lucas 15:18 diz: pequei contra o céu e contra ti. Querido, minha querida, se você está passando por essa situação, diga simplesmente assim, ó: sei que você ficou ferido ou ferida com o que te falei, não é? O erro foi meu, perdoe-me. E Deus, meu amado, minha amada, vai preparar suas palavras e o coração da pessoa com quem você foi falar para que a restauração seja efetivada. Se não der para falar pessoalmente, telefone ou use o correio eletrônico para não deixar a reconciliação para depois. A outra faceta, por exemplo, é a que chamamos de restituição. Isso tem a ver também com arrependimento. Por exemplo, é a reposição pelo prejuízo material causado a outra pessoa. Por exemplo, dívidas reconhecidas, mas não pagas, não é? E etc. O exemplo bíblico de Zaqueu é muito claro. Imediatamente após o seu encontro com Jesus, ele disse o quê? Vou devolver a quem cobrei mais do que devia, de quem tirei proveito me valendo da ignorância das pessoas. É o que diz o pensamento, que é o seguinte: o reconhecimento da dívida sem esforço para pagá-la não é arrependimento. Desse ponto de vista, querido e minha querida, o arrependimento não é fácil. E a reflexão nos diz o seguinte, terminando: você pode orar a Deus agora, você que está me ouvindo agora, ainda que você possa orar em espírito, caso você não possa dobrar o joelho ou fechar os olhos. Mas eleve a sua mente a Deus e ore dizendo assim, ó: Senhor, no centro do meu pecado está o desejo de seguir o meu próprio caminho. Mas escolho hoje sair do meu caminho para o teu caminho. De meus planos para teus propósitos, de minha independência para a tua soberania. Ao voltar para ti, ó Pai, espero na tua graça e também na tua misericórdia. Que Deus abençoe você, meu querido e minha querida, e que hoje o Espírito Santo visite você e coloque lá no seu coraçãozinho, na sua mente, o verdadeiro arrependimento, aquele arrependimento genuíno,